Em destaque no Panorama CBN. Presidente Lula diz que ficou sabendo de tarifaço pelas redes sociais e que vai mandar carta a Trump. Flávio imita Lula e segura cartaz dizendo que Pix é do Brasil e do Bolsonaro. Defesa de Daniel Vorcaro apresenta nova proposta de delação premiada. Flávio Dino marca para 16 de junho o julgamento de Eduardo Bolsonaro por coação contra a justiça brasileira. Anvisa recolhe lote de água da Cristal com mesma bactéria da IP. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 3 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A tensão diplomática e econômica entre o Brasil e os Estados Unidos subiu de tom nessa quarta-feira com mais uma sobretaxa, ou pelo menos uma ameaça. Como a Bianca Santos contou no Panorama da Manhã, o governo Trump planeja impor taxas de até 12,5% sobre produtos brasileiros. Isso além dos 25% que tinham sido anunciados no dia anterior. Agora a justificativa são supostas falhas de 60 países no combate ao trabalho forçado. O Brasil está ao lado de potências como a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. A investigação aponta tanto o trabalho forçado no Brasil, em algumas atividades, quanto a permissão para importar produtos de países que não adotam boas práticas trabalhistas, o que faz com que os produtos cheguem mais baratos ao Brasil, promovendo competição desleal com mercadorias americanas. O Brasil é acusado de comprar alumínio, algodão, eletrônicos, baterias de lítio e tabaco nessas condições. O curioso é que o relatório aponta problemas na cadeia da pecuária, mas ao mesmo tempo inclui a carne bovina na lista de produtos isentos de tarifa, até porque é um produto de interesse dos americanos. Também ficaram de fora aviões, suco de laranja, café, petróleo, terras raras e metais. Antes da aplicação definitiva, as restrições vão passar por uma etapa de consulta pública. O Escritório Comercial dos Estados Unidos vai receber posicionamentos por escrito do setor privado até o dia 6 de julho e as audiências públicas para debater as objeções estão agendadas para o dia 7 de julho. E o governo brasileiro divulgou uma nota voltando a dizer que pode recorrer à lei da reciprocidade caso os Estados Unidos avancem com as medidas consideradas protecionistas. O governo rejeita qualquer associação entre a competitividade da economia nacional e o uso de insumos produzidos em condições que violem direitos humanos. O governo destaca ainda que o país é reconhecido pelo combate ao trabalho forçado e lembra que as leis brasileiras permitem barrar e confiscar mercadorias produzidas nessas condições. Também ressalta que acordos comerciais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul prevêem compromissos para eliminar essa prática. E o presidente Lula voltou a fazer duras críticas ao governo americano durante a reunião ministerial nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. O presidente disse que foi pego de surpresa pelo anúncio e que ficou sabendo por meio de uma rede social. Ele classificou os argumentos americanos como inverdades, principalmente porque o prazo acordado entre os dois países ainda não tinha terminado. Lula lembrou do encontro recente que teve com Donald Trump quando entregou pessoalmente documentos que rebatiam as justificativas americanas. O presidente brasileiro defendeu que, para equilibrar a balança comercial, quem deveria aplicar taxas contra os americanos era o Brasil. No discurso aos ministros, o presidente afirmou que o país é soberano, dono do próprio nariz e que não vai aceitar ser tratado como uma republiqueta ou adotar a política do vira-lata. A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Lula também mirou diretamente o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que na terça-feira declarou que o Brasil não é um país amigável para os Estados Unidos. O presidente afirmou que Rubio não gosta da América Latina, muito menos do Brasil, e o chamou de latino-americano frustrado. Quase ao mesmo tempo, o secretário Marco Rubio, que tem família cubana, afirmou numa nova audiência no Congresso americano que esperava mudanças nas lideranças na América Latina com as eleições nos próximos meses. Além do Brasil, a Colômbia vai ter o segundo turno ainda nesse mês, entre um candidato de esquerda e um de direita, apoiado por Trump.
O presidente Gustavo Petro, de esquerda, acusou Trump de intervenção e pediu para a Colômbia votar em plena liberdade e não se tornar nem escravo nem colônia de ninguém. Também tem eleições agendadas para esse ano, Haiti, Nicarágua e Costa Rica, esse último já com o governo alinhado a Trump. O presidente Lula, na reunião, orientou a equipe ministerial a alinhar o discurso e exigir que ninguém tenha medo das ameaças vindas de Washington. Agora, nós não vamos ficar chorando, nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. Para exemplificar a diversificação de mercados, Lula comemorou o fato de que no mesmo dia do anúncio das tarifas americanas, a China reconheceu o Brasil como livre da febre aftosa, o que abre caminho para o país asiático voltar a comprar carne brasileira sem restrições. O plano de ação do governo brasileiro inclui o envio de uma nova carta a Donald Trump e a publicação de artigos na imprensa internacional para demonstrar o erro da política americana. Além disso, Lula confirmou que vai levar a crise para a próxima cúpula do G7, que é o grupo das economias mais industrializadas do mundo. No campo diplomático, as conversas tentam evitar o agravamento da disputa. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta quarta-feira com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. Segundo informações divulgadas pelo Itamaraty, o chanceler brasileiro reafirmou a disposição do governo de manter o diálogo fluido e buscar uma solução negociada. Do outro lado, o embaixador norte-americano Jamieson Greer declarou que o governo dos Estados Unidos pretende dar continuidade às negociações que já estão em andamento sobre as tarifas, apesar de reforçar publicamente a tese de que mercadorias produzidas a custos artificialmente baixos prejudicam o mercado interno americano. A crise comercial também é combustível para a disputa política. Durante a reunião ministerial, o presidente Lula subiu o tom contra a oposição, dessa vez sem citar nominalmente o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Lula chamou de traição à pátria e de imbecilidade o comportamento de brasileiros que, segundo ele, fomentam essa briga comercial com os Estados Unidos, pensando apenas em prejudicar o governo atual em uma disputa eleitoral. Vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro falou num evento na Central de Abastecimento de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, e ergueu um cartaz semelhante ao usado no dia anterior pelo presidente Lula. O cartaz segurado por Flávio diz que o Pix é do Brasil e do Bolsonaro. Isso apesar de a ferramenta ser uma criação do Banco Central e não do governo federal. O parlamentar confirmou que enviou uma carta diretamente ao presidente Donald Trump pedindo que o governo americano não imponha tarifas às empresas brasileiras e que agora aguarda uma resposta. Ele ironizou a situação e questionou o público se terá que resolver também o problema da taxação comercial, depois de dizer que fez mais pela segurança pública do país em 2 dias, ao pedir aos Estados Unidos que classifiquem as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, do que o governo atual em 20 anos. Nessa quarta, o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento a ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, por suposta coação no curso do processo da tentativa de golpe. O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, marcou o julgamento para o dia 16 de junho. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Eduardo Bolsonaro viajou para os Estados Unidos para articular medidas internacionais, como o tarifaço, a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e restrições diplomáticas para constranger ministros do Supremo e outras autoridades e ajudar aliados investigados, incluindo o pai. A defesa de Eduardo Bolsonaro, que é feita pela Defensoria Pública da União, nega as acusações e pede a absolvição dele. E a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, apresentou uma nova proposta de delação premiada para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República. O documento foi entregue em uma reunião na última segunda-feira e recebeu complementos nesta terça. A informação foi revelada pela TV Globo. Essa é a segunda versão enviada pela equipe de Vorcaro. A primeira proposta foi rejeitada pela Polícia Federal e pela PGR
por ser considerada inconsistente e omissa. Agora as autoridades querem que ele detalhe as relações políticas que mantinha e apresente provas para o que já está sendo investigado. Além disso, a PF quer o passo a passo de como o banqueiro movimentou bilhões de reais por meio de fundos nacionais e internacionais. A condição para a assinatura do acordo é o pagamento de uma reparação de cerca de 60 bilhões de reais. Esse valor calcula o prejuízo do Fundo Garantidor de Créditos, as perdas do Banco de Brasília na compra de carteiras falsas e o rombo em fundos de previdência estaduais e municipais, como o Rio Previdência, do Rio de Janeiro, e o Amprev, do Amapá. Nessa quarta-feira, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN, revelou que a primeira proposta de delação premiada, que foi rejeitada, revelava um novo contrato milionário com a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento previa o pagamento de 50 milhões de reais para o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mas não chegou a ser assinado. Duas fontes que tiveram acesso ao material confirmaram o caso para o jornal O Globo. Pessoas próximas ao ex-banqueiro afirmam que o rascunho do novo contrato foi elaborado em agosto do ano passado. O objetivo era garantir o pagamento total de um acordo anterior de 130 milhões de reais, que previa parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil reais entre janeiro de 2024 e janeiro de 2027. O novo contrato foi desenhado porque Vorcaro já previa a venda do Banco Master no curto prazo. Ele queria manter o fluxo de dinheiro para o escritório de Viviane Barsi de Moraes, mesmo se a instituição mudasse de mãos. No ano passado, o jornal O Globo já tinha revelado os detalhes do primeiro contrato. Dados enviados pela Receita Federal para a CPI do crime organizado mostram que o banco pagou 80 milhões para o escritório da advogada entre fevereiro de 2024 e novembro do ano passado. Isso corresponde a 22 das 36 parcelas combinadas. Faltavam, portanto, 50 milhões para chegar aos 130. Os repasses só foram interrompidos quando Daniel Vorcaro foi preso e o banco sofreu liquidação. O papel com o rascunho de 50 milhões de reais foi apreendido na operação da Polícia Federal. Os investigadores decidiram rejeitar a delação premiada porque acharam a história inconsistente. Daniel Vorcaro não explicou qual empresa ia assinar o contrato, qual era o serviço prestado e como chegou ao valor de 50 milhões. O escritório Barsi de Moraes se manifestou em nota sobre a revelação do documento, dizendo que não concretizou nenhum outro contrato com Daniel Vorcaro ou com as empresas do banqueiro e reforça que não prestou serviços advocatícios adicionais nem recebeu qualquer valor em honorários. Além da nota do escritório, a reportagem do jornal O Globo procurou o ministro Alexandre de Moraes, mas ele preferiu não comentar. Indo agora ao Oriente Médio, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou as declarações americanas de que os contatos de Teherã com Washington não foram interrompidos. Em entrevista, ele disse que os dois lados estão estudando textos que foram trocados, mas admitiu que não houve progresso nas negociações. Ele também alertou que qualquer ataque a Beirute, capital do Líbano, vai ter graves consequências e pode levar à retomada total da guerra. Nessa quarta, um bombardeio atingiu as imediações de Beirute, enquanto Israel segue também com incursões contra o Hezbollah no sul do Líbano, onde pelo menos 6 pessoas morreram. O Ministério da Saúde do Líbano informou que 2 paramédicos foram mortos em um ataque israelense a uma ambulância. As Forças Armadas de Israel disseram que interceptaram 2 projéteis que cruzaram a fronteira do Líbano para o território israelense. Representantes dos 2 países estão reunidos em Washington em uma nova rodada de negociações. No Kuwait, um ataque do Irã deixou uma pessoa morta e pelo menos 63 feridas. A ação teve como alvo instalações civis, incluindo o aeroporto internacional e missões diplomáticas. O Irã também lançou mísseis contra bases militares americanas no Bahrein, que foram interceptados. Foi uma resposta a ataques dos Estados Unidos a um petroleiro iraniano no Estreito de Hormuz e a uma torre de telecomunicações em uma ilha. O Irã disse que houve violação do cessar-fogo e responsabilizou o Kuwait e o Bahrein por supostamente terem permitido o uso de seus territórios para a operação. Numa entrevista ao jornal New York Post, o presidente Donald Trump admitiu que chamou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de completamente louco durante uma ligação e disse que o primeiro-ministro só não estava preso graças aos Estados Unidos.
Netanyahu, por sua vez, minimizou o atrito com Trump em entrevista à emissora CNBC, dizendo que às vezes os dois têm divergências táticas. Ele tenta manter a diplomacia alinhada com a Casa Branca, já que os Estados Unidos continuam sendo os principais aliados militares e econômicos dos israelenses na região. O petróleo permaneceu em alta nessa quarta-feira, se aproximou dos $99. No momento em que eu gravo, o contrato para agosto do barril do tipo Brent sobe mais de 1%, perto dos $98. Com a nova ameaça de tarifa dos Estados Unidos aqui para o Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu fortemente, 2,22%, aos 170.330 pontos, menor patamar desde janeiro. O dólar comercial subiu 1,15%, cotado a R$ 5,06, e o euro vale R$ 5,87, com alta de 0,86%. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda e mandou recolher um lote de água mineral sem gás da marca Cristal. A Anvisa identificou a contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. É a mesma bactéria encontrada em produtos de limpeza da marca IP no mês passado. O problema atinge 374 mil garrafas de meio litro fabricadas em 20 de janeiro desse ano, com validade até janeiro de 2027. O código do lote é o LZ1VAL20127. Depois você volta aí para ouvir o código de novo. A maior parte dessas garrafas, mais de 230 mil unidades, foi distribuída no Distrito Federal. O restante foi enviado para as cidades de Goiás, do Tocantins e do interior de São Paulo. A água é fabricada pela Mineração Bom Jesus, em Lusiânia, Goiás, que é uma parceira do sistema Coca-Cola, liderada pela Brasal Refrigerantes. A empresa informou que recolheu o produto de forma imediata e que 99,2% das unidades desse lote já saíram das prateleiras. Quem comprou a água desse lote não deve beber e pode pedir o reembolso pelo serviço de atendimento ao consumidor da empresa. E essa história que vem de Santa Catarina. A Polícia Civil prendeu em Joinville uma mulher de 37 anos que se passou por uma adolescente de 12 para ser adotada por uma família de classe alta. A suspeita foi identificada como Amanda Maria, natural do Ceará. Ela viveu por 14 meses com o casal e usava mamadeira e chupeta para sustentar o disfarce. Mas não era para ter 12 anos de idade? Amanda se aproximou de uma igreja e inventou que tinha fugido de uma rede de abusos no Pará. Para justificar a aparência adulta, ela dizia que sofreu mutações por uso forçado de hormônios. O golpe foi descoberto depois que uma tia da família desconfiou da história, pesquisou na internet e encontrou um caso idêntico. Investigações apontam que Amanda é reincidente. Em 2023, ela já tinha sido presa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pelo mesmo crime. A polícia descobriu registros de golpes parecidos aplicados por ela em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. De volta ao noticiário internacional, a Ucrânia fez uma série de ataques com drones contra a cidade de São Petersburgo, na Rússia. A ação ocorreu horas antes do início do Fórum Econômico Anual que o governo de Moscou promove para atrair investimentos estrangeiros. O objetivo ucraniano foi constranger o presidente Vladimir Putin. Um dos alvos foi uma base naval e o outro foi um terminal de petróleo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que os alvos são apenas militares. Em Kiev, ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, Zelensky disse que o país vai aumentar esses ataques para negociar o fim da guerra em pé de igualdade. Foi uma resposta à acusação da Rússia de que a Ucrânia atingiu um ônibus de turismo nessa mesma quarta-feira em Donetsk, que é uma região no leste ucraniano, controlada por Moscou. O ataque ao ônibus matou 8 pessoas e deixou 11 feridas. O chefe da região, indicado pelo Kremlin, Denis Pushilin, disse que as forças de Kiev cometeram um ato de agressão desumana. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que a ação faz parte de uma caçada ucraniana contra civis. A Ucrânia ainda não se pronunciou sobre o ataque ao veículo. Na Inglaterra, 3 militares morreram na queda de um helicóptero da Marinha Real Britânica. De acordo com a BBC, a aeronave fazia um treinamento perto de um campo militar.
O Ministério da Defesa vai investigar as causas do acidente. Essa é a segunda queda de um helicóptero Merlin em menos de 2 anos. Em setembro de 2024, outra aeronave caiu no mar e o piloto morreu. E a NASA anunciou o fim da missão da sonda Maven, que estudava a atmosfera de Marte desde 2014. O último contato com a nave aconteceu em 6 de dezembro do ano passado, antes de a sonda entrar em modo de segurança e esgotar as baterias. A missão durou 11 anos, 10 a mais do que o previsto, e revelou como o planeta perdeu água e se tornou um deserto frio. A sonda também servia como repetidora de sinal para os robôs que estão no solo marciano. As informações da Maven agora vão servir de base para o planejamento de futuras missões com astronautas ao planeta vermelho. E antes de encerrar o panorama, eu convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. E não esqueça de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Olá, Leandro. Terminando de ouvir o podcast PCC, o Salve Geral. Muito bom. Sou Ana Célia, de Taboão da Serra, São Paulo, cada dia mais apaixonada pelo panorama. Valeu, Ana Célia, pela mensagem que chegou pelo Instagram. E neste sábado, já adianto, por causa do feriadão, você vai ver aí na lista de episódios do Panorama o 4º episódio do podcast, que é uma parceria da CBN com o jornal O Globo. Nesse episódio, a repórter Aline Ribeiro conta as trajetórias dos grandes antagonistas da guerra contra o crime organizado. O promotor Lincoln Gaquia, responsável por investigações que ajudaram a desvendar a estrutura do PCC. Do outro lado, Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, considerado o chefe do PCC. Parte da história também é contada por Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral, assassinado pelo PCC no ano passado, 3 semanas depois de dar entrevista para o podcast. Aproveita o fim de semana para maratonar, porque os 5 episódios já estão disponíveis, só buscar por PCC o Salve Geral, e eu acho que este 4º episódio é o melhor de todos, em minha opinião. Se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí para dar uma avaliação com estrelas aí no seu aplicativo de podcast. Essa edição vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã, excepcionalmente com Pedro Bonenberger, por causa do feriado. Eu vou descansar também, que nem a Bianca Santos. Volto na segunda-feira. Bom feriado para você e até a volta.